Olá, amados! Essa é a correção completa do sexto ano PET 6, semana 2, matemática. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Pessoal, vamos lá. Essa correção é a completa. Caso você queira a correção reduzida, a menor, você vai encontrar o link da descrição no nosso canal. Ele está aqui. Você clique lá e você vai ser direcionado ao canal Geografidades, o nosso parceiro. O canal Geografidades conta com a professora Liliane, que corrige todas as disciplinas. Essa correção é para você que quer aprender mais sobre a matéria. Será uma correção lenta, porém completa, sem pressa. Eu sei que vocês têm mais atividades, mas se você tiver tempo e quiser mais aprender, vamos lá, tudo bem? A atividade está nas páginas 22 a 24, perfeito? Vamos lá. Amados, questão 1. Nós temos as ruas MN que são perpendiculares e o indivíduo, ele anda aqui numa trajetória. Essa trajetória em preto, que agora vai ficar um pedaço em vermelho. Isso daqui é como ele movimenta. Ele faz isso, depois isso, formando alguns ângulos. Se ele seguisse reto, ele teria esse ângulo. Esse ângulo aqui. Se ele continuasse seguindo, ele formaria esse ângulo de 90 graus, porque as ruas são perpendiculares. Continuando, se ele seguisse aqui, teríamos o que? Um ângulo obtuso. Aqui, olha só, por quê? Porque aqui seria o ângulo de 90. Seria 90 mais essa coisa. E aí? E aí ele fala exatamente sobre isso, porque são ângulos de mudança de direção. Ângulos de mudança de direção. A direção era essa e ele muda para essa. É esse ângulo. Esse ângulo, ele é maior que 90? Não, ele é menor que 90. O ângulo maior no ângulo de 90 é isso aqui. Falta isso daqui. Então ele é obviamente menor que o ângulo de 90. Já eliminamos aqui, né, as alternativas A e B. O outro ângulo seria esse daqui. As ruas são perpendiculares. E aí? E aí que esse ângulo aqui, olha só, ele é um ângulo de 90. Exatamente de 90. Eliminamos a letra D, já temos o nosso gabarito. Mas continuando, né, já podemos já marcar a letra C, mas continuaremos. Vamos agora de roxo ou lilás, não sei. Temos aqui, esse seria a trajetória, que ele vem daqui continuaria, porém ele vira. Esse é o nosso ângulo de quê? O nosso ângulo de mudança de direção. É um ângulo obtuso. Porque se eu fizer um corte aqui, que seria o ângulo de 90, seria o ângulo de 90 mais esse pedaço. Ok, amados? Amados, continuemos. Já sabemos que a letra C, eu, curiosamente, tive o trabalho de medir esses ângulos. Observamos que esse ângulo de 70 graus, ângulo de 70 graus é um ângulo de quanto? É um ângulo como que ele é chamado? É um ângulo agudo. Por quê? Menor que 90 graus. E esse é um ângulo que de 90? Um ângulo de 90 é um ângulo reto. O ângulo reto é o quê? Igual a 90 graus. E esse outro ângulo de 115 graus é um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Por que obtuso? Maior que 90 graus. Ok? Continuando. Questão 2. Marina decidiu pendurar esse quadro com rosáceas. Né? Esse quadro bonito, lindo, né? Lindo para um filme de terror, preto e branco, rosas pretas. Nossa, que medo! Que medo! Rosas pretas. Nossa, melhor nem imaginar que filmes de terror que você lembraria. Enfim, ignorando esse quadro em forma de rosáceas
de filme de terror. Vamos ver o que Marina fez. Marina tinha esse quadro. Ele resolveu girar 90 graus. Então Marina fez exatamente o que inicialmente? Ela girou 90 graus. Só que girou como? Girou como? Girou em sentido horário. Então, por isso que eu coloquei a setinha para cá, porque horário é das horas, gente. Assim, ó, horário aqui, no sentido das horas. O que mais? Marina, não satisfeita, ela simplesmente girou novamente, só que em 180 graus no sentido anti-horário. Então, o que Marina fez depois? Não satisfeita, girou para cá, né? No sentido não ficou bonito. Aqui tem que ficar bonito, porque é um vídeo longo, então tem que ficar menos horrível, né? 180 graus no sentido anti-horário. E pergunta-se, como é que esse quadro vai ficar depois desses movimentos que Marina fez? Olha, primeiro ponto, temos dois jeitos de fazer essa questão. O primeiro primeiro ela mexe 90, depois ela sobe 90. Gente, é só pensar o seguinte, ela movimentou esse quadro 90 graus, apenas para cima. Mas como aqui o nosso desejo é o aprendizado, né, o que nós faremos? Vamos fazer o primeiro movimento de Marina. Eu tenho esse quadrinho, né? O que acontece com ele? Ele vai fazer um movimento de 90 graus, no sentido horário. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aqui. Por quê? Porque isso aqui está sendo dividido em quê? Em 90 graus. 90 graus. Cada três rosáceas são 90 graus. E aí? Vou pegar aqui de azul. Esse quadrinho aqui, o que aconteceu com ele? Veio para cá, andou 90 no sentido horário. O que mais? Esse verdinho veio para cá, então ele veio também para cá e por fim, de roxo ou lilás, não sei, veio para aqui. Perfeito? Amados, vou continuar essa notação. Vamos lá. Vou continuar essa notação. Primeiro, vermelho. Segundo, azul. Aqui. Terceiro, verde. E por fim, roxo ou lilás. Amados, preste atenção. Agora é o nosso movimento de quê? O nosso último movimento. O movimento anti-horário. De quanto? 180 graus. Esse aqui estava aqui, então ele vai andar duas casas para cá, como se viesse aqui para cima, depois andasse para cá. Ele ficou aqui. E que mais? Os outros vão acompanhá-lo. Repare, você pode ter uma sequência, mas vamos pensar um por um. Esse daqui, que é o azul, ele estava aqui, correto? Como ele deu um roda-roda do Silvio Santos, veio para cá, depois veio para cá. Olha só, veio para aqui. Depois nós temos o verde. O verde estava aqui, ele andou 180 graus. De cá, veio para cá, depois veio para cá. Então, né, ele ficou aqui. E por fim, não menos importante, o lilás, amados. O lilás, como ficou? Veio aqui, para cá, para cá. É o que sobrou, coitado. E aí? E aí que a nossa alternativa certa é qual? Letra A, peraí, não, letra A aqui já não serve. Já não serve esse danadinho aqui. Os pretos só estão desse lado aqui, ó, do lado de cá. Só do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo aqui. Então, se todos os pretinhos estão pro lado de cá, não serve. Então, a única que parece exatamente é a letra C. Entendido, amados? Próxima questão, amados. Sem pressa. Pressa é só na atividade, né, que não é reduzida. Vocês estão aqui pelo aprendizado, obviamente. Se não, link na descrição do canal para a resolução reduzida. Solução reduzida. Continuando.
o indivíduo fala que esses quadrinhos mágicos, eles formam, cada andadinha deles aqui é de 1 centímetro. Se ele andar aqui é 1 centímetro, se ele andar aqui também é 1 centímetro, né? E ele tem uma caça ao tesouro, um tesouro que fica num ponto a partir das coordenadas do ponto O. Vamos lá. O indivíduo ele deslocou 2 centímetros na direção sul. Então andou para cá 2 centímetros. 2 quadrinhos. Depois ele girou 90 graus e deslocou mais 3 centímetros. Gente, não tem. Ele teve que andar para cá. Professor, mas eu quero deslocar 90 graus para o outro sentido, para cá. Não dá. Por quê? Porque não tem quadrinhos para cá. Pois é o único que sobrou. Coitado. Depois o que ele fez? Ele andou, né, mais 1 centímetro, né, para a direção norte. Norte é para cima. Aula de geografia de Liliane, do canal Geografidades. Pois bem, ele fez essa trajetória. E onde ele parou? Gente, amados, parou no quê? É o ponto, né, onde ele encontrou o tesouro. Alternativa B de bola. B de bola. Ok? Se não entendeu, deixe nos comentários que eu ajudarei. Continuando. Aqui ele fala de placa de trânsito. É outra questão de quê? É outra questão de ângulo de mudança de direção. Lembrando, temos a direção aqui inicialmente. Imagine que o indivíduo está andando nessa direção e ele pode ir para onde? Pode ir para cá ou pode ir para cá. Pois bem, pergunta esse ângulo, esse aqui, ou seja, esse ângulo, ou o outro ângulo também, que é idêntico, já que, né, isso é uma bissetriz. Bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio. Esse ângulo de mudança de direção, ele é um ângulo que, gente, eu não sei, parece um de 45. Eu fiz essa medição, é 45. Se ele é 45 e ele, né, ele não é um ângulo de 90, não é reto, porque ângulo de 90 é o quê? É um ângulo reto. Um ângulo raso é de quanto? 180 graus. 180 graus também não é. Um ângulo obtuso é maior que 90 graus. É menor que 90 graus. Portanto, nossa única solução, né, é quem? Amados, letra A. Letra A é o nosso gabarito. Continuando. Eu fiz essa medição, deu 45 graus. Portanto, esse ângulo do Y, né? Esse ângulo do Y, ele é de 90 graus, que aqui é 45, o outro também é 45. Continuando, amados. Aqui nós temos que Vilma dá orientações para a Márcia tagarelar com ela na sua casa, para elas chegarem e tagarelarem. São duas amigas que querem conversar na casa de quem? Na casa de Vilma. Vilma dá orientações. Fala para Márcia. Depois que ela sai da escola, a trajetória seria essa. É para onde? Virar à esquerda. Virou à esquerda. Seria essa trajetória. Forma um ângulo. Esse ângulo. É um ângulo que não sei a medida, mas eu sei que é menor que 90 graus. Então é um ângulo que agudo. Um ângulo agudo. Depois essa daqui seria a trajetória dela até chegar a casa. Vou colocar aqui com setinhas. Essa é a trajetória que ela fez. Porém, nós temos alguns ângulos. Alguns ângulos. Esse aqui, perdão, não é esse ângulo, obviamente. Qual é o ângulo? O ângulo, ela fazia... Gente, a mágica de Harry Potter apareceu. Nossa, Harry Potter atuando no PDF.
Esse é o ângulo. Por quê? Porque a mudança de direção, ela estava nessa direção e o ângulo de mudança de direção é esse. Ele é um ângulo que agudo. Ele aparenta ser menor que um ângulo de 90 graus. E esse ângulo que vamos ver agora na cor verde, olha só, essa era a direção que ela seguiria, mas ela mudou de direção. Esse ângulo é o quê? É um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. E esse outro ângulo? Esse ângulo em preto, preto. Esse ângulo aqui, olha, esse ângulo, ela seguiria a trajetória assim, porém ela vira. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo que agudo, agudo. E o enunciado pergunta: em quantas dessas mudanças de ângulo correspondente é agudo? Quantas? Quantos são os ângulos agudos? Um, dois, três. Três ângulos agudos. Letra C. Professor, ela poderia mudar a direção, ela poderia ir assim para a casa da amiga. Poderia, mas não sei, vai que é contramão. Não sei, não conheço essa cidade. Pois é, pessoal, não conheço essa cidade, portanto eu não sei. Essa seria outra trajetória para ela ir para a casa da amiga. Mas novamente não sabemos, vai que esse trajeto aqui seja uma contramão. Amados, última questão. Última questão. Olhe os ângulos para você não ficar confuso. Eu medi, igual falei para vocês, amados. 72 graus. É um ângulo que agudo. Agudo. E agora, ângulo agudo, 57 graus também. É um ângulo, esse ângulo agora é um ângulo que obtuso. Por quê? Porque ele tem mais de 90 graus, ele tem 98. E por fim, nós temos o ângulo agudo também. Eu fiz essa medição para você não ficar com dúvidas e saber exatamente, porque você pode ter tido um impulso violento de querer saber quanto que esses ângulos e a tela do seu celular ou computador não permitiu, se você não tiver o arquivo impresso. Continuando. Agora, nós temos a última questão, amados. Amados, ele fala da hora de 6 horas. 6 horas. Quanto que é esse ângulo? 180 graus. Nossa, já é a resposta? Não. Por quê, amados? Porque ele fala apenas uma descrição. Ele quer qual ângulo? Ele quer o ângulo de 8 horas. 8 horas. Vamos desenhar, né, os segmentos de 8 horas. E aí, esse é o de 8 horas. Como a gente calcula? Tem duas maneiras. Ou você pega o transferidor e mede, mas se você não tiver, fazemos a conta. Primeiro ponto, ele fala qual que é o ângulo. Qual ângulo? Ele quer o menor ângulo determinado pelos ponteiros. Esse é o ângulo. Por que que não, por que que é esse ângulo? Porque se fosse o maior ângulo seria esse. Teria 360 graus menos esse. Vamos calcular, amados. Vamos lá. Quantos graus tem a circunferência? Vamos marcar a circunferência de verde. Verde. A circunferência tem 360 graus. São quantas horas tem um relógio? 12. Ou seja, o dia roda duas vezes nos relógios. Pois bem, 360 graus dividido por 12 dão 30. 30 o quê? Graus por hora. E são quantas horas entre 12, onde está o ponteiro dos minutos, e o ponteiro das horas? 4. 4 minutos. Não, 4 horas. Então, eu pego 4 e multiplico por 30.
totalizando 120 graus. Isso mesmo. 120 graus, qual a alternativa que é essa, amados? Letra A, 120 graus. Professor, mas não pode ser 240 graus? Pode ser 240 graus. Esse ângulo aqui é quanto? Esse ângulo é 240 graus, que é 360 graus menos 120 graus. Mas a questão, olha só, ela fala exatamente do que? Para você não ficar em dúvida. O menor ângulo. O menor é 120. Se fosse o maior, seria o quê? Esse seria o maior ângulo. O maior não ficou bonito. Ficou feio. Vou tentar escrever mais bonitinho. Vou até diminuir aqui. Esse seria o quê? O ângulo maior. Acho que melhorou. Se não melhorou, fale nos comentários. E esse ângulo aqui é um ângulo que? Um ângulo raso. E o ângulo de 150, um ângulo obtuso, igual ao de 120. Todos são ângulos obtusos, são maiores que 90. Enfim, amados, acabou. Acabou. A nossa aula acabou. Triste. Fiz aqui a última medição para despedir de vocês. Estou triste porque acabou, mas claro, tem mais pets a serem feitos e nos encontraremos. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula completa. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado, amados. Claro, se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no sininho de notificação para saber as atualizações e, claro, destrua o joinha. Qualquer dúvida, novamente, deixe nos comentários. Inscreva-se também no nosso parceiro, Geografidades. Isso mesmo, Geografidades com a professora Liliane. Eu faço a parte matemática e ela faz de todas as outras matérias. Dá muito trabalho. Ela dedica muito tempo a vocês, amados. Por quê? Porque ela acredita na educação. Enfim, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, né? E agora me despeço. Até a próxima aula. Abraço, pessoal, e bons estudos!